Acho que para mim uma das grandes lutas que eu tive foi superar uma grande tendência que eu tinha a estar sempre deprimido, né, para baixo. Não sei dizer se eu tive algum quadro de depressão, porque eu nunca busquei eh, essa essa análise, né, esse diagnóstico. Mas o fato é que eu percebo que às vezes as pessoas não têm nenhum problema exatamente nesse sentido, né, clínico, mas elas possuem uma psique que está totalmente abalada pelas, vamos dizer assim, pelas interferências, né, pelas influências do nosso tempo. E que muitas vezes elas acabam por cair num certo desânimo, numa certa desesperança. E, obviamente, assim como essas pessoas sofreram com isso, eu também já sofri com isso. E, na verdade, a única saída que eu vi para isso foi buscar um sentido vertical para a vida, né? E isso através da filosofia, né? Mas a filosofia por muito tempo para mim foi uma espécie de fundamento para eu ser ainda mais pessimista, né? Eu vejo os jovens hoje muito desacreditados do seu potencial, com muito medo, né? Eu também fui assim, um jovem assim, e E há uma série de fatores que a gente poderia pensar sobre isso. Eu não quero entrar nessa análise que poderia ser muito demorada e talvez e provavelmente a gente não chegaria em lugar nenhum. Mas o fato é que essa tristeza, esse desânimo, essa, sabe, se não querer ir à luta, não querer se afirmar no mundo, não serve para nada. Só é algo que só deixa a gente mais triste, mais é, cabisbaixo, mais preso às nossas vamos dizer assim, ao nosso mundinho, né? Porque eu acho que a tristeza, um grande problema da tristeza é a dificuldade que nós temos de sair de si, né, de nós mesmos. Então, por ser difícil para nós esse movimento de ir para fora, a gente se fecha dentro e a gente começa a se é, corroer pelo ácido que a gente produz por conta desse pessimismo que a gente gera, né? Acho que a tristeza é em grande parte um problema de saúde no aspecto do, do meio ambiente, sabe? Um problema ambiental. Como assim? Eu quero dizer que a gente consome muita coisa que é tóxica para nós, né? No aspecto cultural, no aspecto ideológico, tá? Essa palavra ideologia é entendida hoje somente sob o viés político, que é um erro também. Então, assim, eu vejo que o desânimo, né, a falta de sentido, a tristeza, é muitas vezes justificada por todo o cenário que a gente enxerga, né? Falta de perspectiva, falta de oportunidades e tudo, né? Mas isso não serve para nada, sabe? Ainda que eu entenda e já passei por muito disso, né? Ainda tenho uma tendência, né, melancólica, né, por conta do temperamento, mas eu vejo que as pessoas às vezes elas não têm uma tendência a isso, né? Essa melancolia, essa introspecção, mas elas têm essa fragilidade porque foi inculcado nelas que não há nada garantido ou não há nada seguro. Isso tem a sua verdade, mas não é por aí que a gente deve construir uma vida lúcida, né? Então vamos pegar desse ponto aí, né? Não há nada garantido, não existe segurança, não nada está certo na vida, né? Claro, isso tudo são realidades, não sabemos o dia de amanhã. Eu posso morrer antes de terminar de gravar esse vídeo, não sabemos. Inclusive, mandar uma mensagem aqui para ver se eu ainda tô vivo, né? Nos comentários. Mas o fato é que a gente não deve se relacionar com essas certezas trágicas da vida de maneira fatalista, né? De maneira assustada, né?
mas sim buscar nessa própria afirmação, né, do não sabemos o dia de amanhã, né, nessa própria afirmação um motivo para atuar hoje. Hoje, nesse sentido, a filosofia estoica ela conjuga muito bem esses elementos. Então, há várias passagens dos filósofos mais conhecidos, que são Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto, que vão nos dar elementos fundamentais para a gente entender que a vida não é essa desgraça toda e que a gente pode sim buscar a vida feliz, que é a vida do sábio. Tá? E quais são os exemplos que eles nos trazem? Há uma passagem de Marco Aurélio que ele fala sobre as virtudes, né? Sobre a vida após a morte e as virtudes, os valores da vida. Ele diz que a vida após a morte pode até ser que não exista, né? Na verdade foi como se tivessem interpelado ele, né? Mas isso está nas meditações. Então ele reflete no seguinte sentido: as virtudes elas são boas em si mesmas, né? É o maior bem que se pode adquirir. E há a crença, né, na antiguidade que elas nos possibilitam, né, nos abrem uma vida de bem-aventurança, né, no pós-vida, né? Isso para todas as culturas tradicionais. Gregos, romanos não eram diferentes nesse sentido. E então há essa observação da virtude como algo que você leva consigo após a sua morte, é uma construção espiritual. Né? E justamente esse é o eixo da virtude que eu trabalho aqui. Virtude como uma potência espiritual. Tá? Então, desviei um pouco, desculpe. Ele fala o seguinte: pode ser que as virtudes, pode ser que exista uma vida após a morte. Então as virtudes são a coisa mais preciosa que nós podemos levar para lá. É a única coisa que nós podemos levar para lá. Porém, ainda que não exista vida após a morte, essa é a única oportunidade de se adquirir virtudes. Essa vida aqui e agora. Então devemos desenvolvê-las já. Epíteto fala uma coisa muito bonita, né? Fala: toda vez que você se despedir de um ente querido, né, de algum amigo, faz como se fosse a última vez, porque não sabemos quando realmente será. Né? E, enfim, aqui e ali a gente encontra várias passagens desses filósofos, desses três, sobre esse carpe diem que a gente fala tanto hoje e não entende muito, né? E precisamos entender que carpe diem, que é aproveite o dia, né? É uma máxima que nos volta ao tempo presente, que nos coloca a consciência no momento presente e no melhor que eu posso fazer agora. Porque ainda que possamos ter outras oportunidades no futuro, ainda que em outra vida eu possa vir a ter as mesmas oportunidades, eu não tenho certeza, não tenho garantia disso. Eu preciso fazer agora o máximo que eu puder. E se ainda que exista outras oportunidades, se eu me furto de ser quem eu sou em sua máxima potência, eu estou sendo injusto com minha própria alma, com quem eu sou, com o meu espírito, com a minha identidade, tá? Então, Plotino ele fala que a felicidade ela é alcançada quando a vida encontra a sua maior potência possível. E ele diz que o que existe de mais potente nesse processo são os seres racionais. Curiosamente, que são os seres humanos, né? Então ele diz que o ser humano é aquele que é mais capaz de ser feliz. Ainda que tudo na vida tenha tudo na natureza tenha felicidade, seja feliz. O ser humano é o mais capaz disso, né? Então, ele está falando o seguinte: a felicidade está ligada à nossa potência de vida, tá? E justamente com a capacidade que nós temos de expandir
esse aspecto do nosso ser, nossa autenticidade para o mundo, né? Porque o ser está ligado com o bem, está ligado a tudo que nós temos de mais superior, de mais lúcido, né? Justamente lúcido vem de luz, né? Então essa lucidez, né, que é uma clareza do que sabemos, do que enxergamos, né, está relacionada com a vida feliz, está relacionada com o ser virtuoso, tá? Então tudo vai na construção, tudo vai na visão de que se entende que a potência plena do ser humano está em sua felicidade. E essa felicidade ela é conquistada através de um esforço, tá? Todos eles falam também que a vida é dor, que a vida é esforço, que a vida é prova e que para isso a gente precisa se fortalecer, tá? E sobre isso, né, já que eu falei de Sêneca e não disse nenhuma frase sobre ele, ele fala numa das cartas ao seu amigo Lucílio, né, que ele reclamava sobre a vida e tal. Agora não me lembro exatamente que obra é, que carta é triste. Mas enfim, ele fala o seguinte, ele interpela ele, né? Reclamas da vida porque a vida te golpeia, né? Te acerta, te bate para que você tome iniciativa, né? Ele interroga, né? Quanto mais você reclama, mais ela vai bater, mais forte, para que você acorde do seu torpor. Algo nesse sentido. Eu, quando li aquilo, achei achei engraçado, né? Mas é muito verdadeiro, né? Então, quanto mais nós reclamamos que a vida nos bate, mais vamos apanhar, porque as primeiras porradas não estão dando certo. Então, assim, se trata do movimento, né? A vida é dura porque ela quer que a gente se movimente e que a gente busque essa plenitude de expressão, essa felicidade que eu trouxe outrora. Depois eu tenho que procurar, né, onde é que está essa obra aí do Sêneca, que eu esqueci totalmente em que momento ele fala isso. Vou ver se alguém encontra algum lugar. Mas o fato é que essa tristeza, né, que a gente passa e a gente sente esse desolamento, né, um desolamento, ela é um mal do nosso tempo, né? Mas eu não diria que é somente do nosso tempo, na verdade. Eu diria que acontece quando a gente começa a ter certos conhecimentos, né, certa filosofia, sem um devido olhar para a vida como algo que busca um elemento pedagógico em nós. Acho que perder esse eixo vertical que liga a vida como algo que tem um sentido superior, que tem um sentido transcendente, e perder esse sentido pedagógico da vida é o que nos torna meio fragilizados nesse sentido e tristes, né? E eu falo aqui, quando eu falo felicidade, não quer dizer que a gente vá se transformar em bobos da corte ou pessoas extremamente extrovertidas, né? Eu sou muito introvertido, né? Eu não, na maioria das vezes eu não quero conversar ou não sei puxar papo com as pessoas, mas, né, ainda assim, né, eu sei que o isolamento ele nos deixa meio estranhos, tá? Meio estranho é um eufemismo que eu estou usando aqui, mas se você começa a se isolar das pessoas, você acaba até mesmo ficando com medo de falar com as pessoas. Você vai criando fantasias, né, de coisas que pensam sobre você, que falam sobre você, que na verdade só existem na sua cabeça, e você acaba perdendo a sua liberdade, né, sua capacidade de movimentar-se livremente na vida, né? Então, por que nós nos restringiríamos ao contato humano? Qual seria um motivo plausível para isso? Estou perguntando para que a gente reflita, né? Porque assim, na maioria das vezes vai cair muito na ideia de que ou as pessoas são superficiais, ou que elas não ligam para os nossos sentimentos, ou que qualquer outra coisa, né? Geralmente vai cair em algo nesse sentido, né? Como se o mundo externo ele tivesse um grande poder sobre mim,
somente por falar coisas, somente por depreciar os meus esforços, né? Então, se esse é o motivo, né, de que, por exemplo, se esse é o motivo de que você está se isolando, né, porque o outro te faz sentir muito pequeno, eu te digo para você não evitar, porque você precisa justamente conseguir manter a sua estrutura, manter a sua identidade no contato com o outro, né? Como é que vamos conseguir ter essa força, essa expansão de consciência, expansão, né, da nossa identidade, se uma pessoa, essa ou aquela, tem o poder sobre mim de impedir isso? Com seus comentários depreciativos, com sua conversa de imbecil, né? Conversa de símio sobre qualquer besteira, tudo isso não deve ser um impedimento, tá? Esse impedimento que eu falo, tá? Eu tô colocando aqui muitas vezes, porque o público aqui do canal é um público diferenciado, né? Que para me ouvir por esse longo tempo, e esses assuntos que muitas vezes ninguém dá bola, né? Às vezes até bastante complexos. E obviamente que não vai ficar dando trela para Big Brother, para casamento de não sei quem, né? Porque a Total, né, traiu a esposa com, sabe, tudo isso é palha que o vento leva e que amanhã depois ninguém nem tá sabendo, né? Essa tristeza que nos afeta, às vezes é porque a gente percebe que o mundo ao nosso redor tá totalmente corrompido, totalmente superficial. Mas se eu me coloco nesse estado de mais tristeza, de mais. É, como é que a palavra que eu falei? Tristeza e isolamento. Quanto mais isolado eu fico, mais eu vou afundando também. Então, assim, o mundo ao meu redor pode afundar e parece que está afundando mesmo, né? Mas eu não posso me deixar afundar por conta do mundo. O mundo é massa, o mundo é galera, é muita gente, é comportamento de manada, engenharia social, todas essas coisas que a gente já tá careca de saber lá, né? Todo mundo viu Matrix, todo mundo viu vários filmes que falam sobre esses controles, né? Então, é isso, né? Agora, você, né, sabendo disso, vai fazer com que, né, você estando consciente no meio dessa confusão, você não vai com a manada, mas também se sente dolorido, né? Aí é que vem o trabalho do mestre aqui, né? O trabalho de mestre de conseguir articular uma vida feliz e com sentido no meio dessa bagaceira, né? Que para mim é o trabalho mais difícil, é o trabalho que eu estou me fazendo hoje, né? Fazendo esse trabalho para que eu não acorde um dia meio sem vontade de fazer as coisas, né? E eu, pô, quer saber, eu vou deitar de novo. Ou seja, não deixar que essa, essa angústia, essa mágoa, né, essa tristeza vá me tomando e me puxando para baixo, né? Daí também a gente tem os nossos truques, né? Mas enfim, eu queria trocar essa ideia aqui com vocês, foi um vídeo mais assim de bate-papo, né? Não trouxe nenhum assunto muito específico, mas queria dizer que não faz sentido, tá? Essa tristeza, por mais que seja muito justificável, ela só faz mal para você, tá? Que tá me ouvindo aí. Se você tem essa angústia, se você sente esse isolamento, não tente não ceder, seja forte e busque realizar essas coisas que você sabe que são importantes para você, tá? Então assim, não perca seu tempo com umas coisinhas que o pessoal acha legal, né? Uns hobbyzinhos aqui e ali, não.
vá atrás de coisas realmente importantes para você, né? Enfim, não vou abrir mais um tema aqui, senão a coisa vai se expandir muito e o vídeo vai ficar maior do que eu posso fazer no momento. Então vamos ficar por aqui. Você, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. E se algum dos temas que eu falei aqui, que eu abri vários temas, né, não ficou claro, não ficou bem entendido, deixa um comentário aqui embaixo que a gente conversa sobre, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.